Não sei porquê, sempre tive a impressão de que os bancos em Portugal fossem portugueses. Mas quando comecei a tentar saber mais sobre as instituições, os seus serviços e as suas histórias, nomeadamente com o intuito de encontrar as melhores opções para a minha gestão financeira pessoal, fui percebendo que não é bem assim. A verdade é que uma grande parte da banca portuguesa pertence aos nossos vizinhos espanhóis e, para além desta presença não ser de agora, tem estado a crescer a passos largos ao longo das últimas décadas, podendo até tornar-se num domínio completo já em 2024. Porquê é que isto é relevante? Porque, apesar de poder vir a ser positivo beneficiar de conhecimento estrangeiro para crescer a economia do nosso país, uma prevalência de bancos não nacionais traz consigo alguns riscos. Vejamos então quais são, como é que este domínio vai acontecer e o que é que o poderia impedir e preservar a independência do setor. A banca é uma das indústrias mais importantes de uma nação. É quem decide que empresas devem ou não ser financiadas, quem possibilita eventuais fusões e aquisições entre corporações de um país, quem escolhe onde aplicar os depósitos da população, entre muitas outras responsabilidades. Todas estas decisões impactam o crescimento da economia portuguesa e o bem-estar da população. Por isso mesmo, é importante que as instituições que as tomam tenham as suas prioridades e intenções bem alinhadas com as nossas. Obviamente que não é apenas por um banco ser português que isto está garantido. Já tivemos provas disso no passado, mas pelo menos na minha percepção, parece-me que pode ajudar. Claro que não devem interpretar nada do que é dito neste vídeo como uma recomendação de investimento, não sou consultor financeiro. Um banco com acionistas portugueses terá, à partida, maior interesse em financiar empresas com melhores condições para crescer que beneficiem o país em vez de interesses empresariais estrangeiros, em garantir que as áreas mais relevantes do tecido empresarial nacional permaneçam portuguesas e não sejam absorvidas por gigantes internacionais, em que os nossos depósitos sejam mantidos e investidos em corporações lusas, em vez de serem levados para outro país, como por exemplo Espanha. Por outro lado, ter instituições com acionistas não portugueses pode trazer a criação de novos postos de trabalho, a oportunidade de aprendizagem com outro país que é factualmente maior do que o nosso, a criação de um mercado mais concorrencial que fomenta o desenvolvimento de produtos e serviços melhores e mais baratos, entre muitos outros. E até agora, já há quase 3 décadas, é facto que estes pontos positivos se têm verificado. Um dos primeiros bancos espanhóis a entrar em Portugal depois das nacionalizações do setor como consequência do 25 de Abril de 1974 foi o Santander, que é hoje o 4º maior banco da Europa, considerando o valor de ativos sob gestão segundo os rankings do S&P Global. O seu crescimento por terras lusitanas aconteceu ao longo de vários anos. Em 1988, adquiriu uma participação de 10% no Banco Comércio e Indústria, posição que em 1993, apenas 5 anos depois, já tinha crescido para 78%. Em 2000, comprou o Banco Tota, com o qual se fundiu, dando origem ao Santander Tota, o nome do braço do grupo que ainda se mantém hoje em Portugal. Em 2015, acumulou o Banif por 150 milhões de euros no âmbito da medida de resolução do mesmo, aplicada pelo Banco de Portugal, que consiste basicamente num mecanismo aplicado aos bancos em risco ou em situação de insolvência, depois de escutadas outras opções que asseguram a continuidade da operação. E em 2017 fica também com o Banco Popular Portugal, que teve o mesmo fim que o anterior. Este conjunto de operações bem-sucedidas fizeram com que o Santander se tornasse o 2º maior banco do país, de acordo com o lucro do ano passado, subindo para o 1º lugar se apenas considerarmos os privados. Para além deste, há pelo menos mais 2 da mesma nacionalidade. O mais significativo, depois do Santander, é o BPI, cuja totalidade do capital se encontra sob a alçada do CaixaBank, depois de anos a acumular participações, culminando num controle por inteiro no final de 2018. De acordo com o resultado líquido de 2023, encontra-se em 5º lugar da lista dos maiores. O terceiro é o Abanca, que apesar de não ter uma presença tão vincada, está fora do top 5, tem demonstrado interesse em expandir. Facto que o comprova é a recente aquisição de 100% do capital do Eurobic, que vai quadruplicar a sua base de clientes em Portugal e triplicar o volume de negócios e a rede comercial, tornando-o o 7º maior do país, segundo o mais recente comunicado do banco. Apesar do maior banco do país, a Caixa Geral de Depósitos, ainda se encontrar em mãos portuguesas, mais concretamente nas do Estado, há uma situação que, em conjunto com esta forte presença espanhola já existente que acabei de mencionar, pode vir a mudar por completo o panorama da banca nacional e catapultar os nossos hermanos para a liderança. Simplificando e resumindo, porque falei disto recentemente num outro vídeo sobre os 5 maiores bancos em Portugal, o novo banco foi criado em 2014 como consequência da resolução aplicada ao BES pelo Banco de Portugal. Em 2017, parte do seu capital foi adquirido por um fundo americano de private equity chamado Lone Star por 1.000 milhões de euros, ficando o resto sob a alçada da Direção-Geral do Tesouro e Finanças,
e do Fundo de Resolução Português. Devido à situação financeira em que se encontrava, a venda carregou consigo um acordo chamado Acordo de Capitalização Contingente, que incluía algumas condicionantes que impediram o fundo de, entre outros, distribuir dividendos e vender a sua participação durante 8 anos, ou seja, até ao final de 2025. Com a aproximação do termo do acordo e com os resultados positivos apresentados nos últimos 2 anos, as conversas sobre o que vai acontecer ao novo banco já vão acontecendo. Sendo o Lone Star um fundo de private equity, cujo principal negócio consiste na compra, reestruturação e revenda de empresas por um valor idealmente superior ao pago quando precisavam de ajuda, desfazerem-se do novo banco é quase garantido. Aquilo que ainda não se sabe é a forma como esta venda vai acontecer, sendo que para já parece haver 2 hipóteses em cima da mesa. Uma delas é uma IPO, ou oferta pública inicial, que é o processo através do qual uma empresa privada disponibiliza as suas ações para compra e venda ao público pela primeira vez, entrando em negociação numa bolsa de valores, neste caso, a de Lisboa. Isto significa que qualquer pessoa que invista na banca portuguesa ou que o queira fazer vai poder comprar e vender participações não só do BCP, que é neste momento o único banco cotado na bolsa de Lisboa, como também do novo banco através de um intermediário financeiro. É de notar que ao investir o capital está em risco, dado que o valor dos ativos pode subir ou descer e é por isso possível reaver menos do que o investido inicialmente. Uma das opções disponíveis para o fazer é a Trading 212, o patrocinador deste vídeo, que enquanto corretora possibilita o investimento em mais de 9.000 ETFs e ações, incluindo as de empresas portuguesas. Relembro que é imperativo fazer-se uma pesquisa própria antes de aplicar capital num ativo ou utilizar um serviço para esse efeito. Sendo do vosso interesse adquirir uma ação, o primeiro passo é naturalmente ir ao website ou fazer o download da app da Trading 212, criar conta e esperar que seja aprovada. Se ainda não o tiverem feito e quiserem experimentar, podem e devem seguir o primeiro link da descrição que vos leva ao site ou à aplicação diretamente e desse modo, ou então utilizando o código ZOIO, onde diz utilizar código promocional na aplicação, ainda recebem a fração de uma ação que pode valer até 100 € de forma gratuita. A esta campanha e a todas as funcionalidades descritas aplicam-se os termos e comissões da Trading 212. Depois de depositar fundos e de serem creditados na conta, é clicar na lupa, escrever o nome da empresa de interesse, vou usar o BCP para exemplificar, clicar em comprar, selecionar o número de títulos ou o valor a aplicar, vou escolher 50 €, rever ordem e, por fim, enviar ordem de compra. A outra opção em cima da mesa, para além da IPO, é a venda privada, que envolve, tal como o nome indica, a venda das ações diretamente a investidores privados ou outra empresa. Este processo é normalmente conduzido através de negociações diretas entre vendedor e comprador, sem envolvimento do público, o que significa que os investidores de retalho, como nós, não se conseguem expor à evolução positiva ou negativa do novo banco, investindo no negócio. A primeira fase desta venda privada é a identificação de potenciais compradores com quem depois os termos da transação, como o preço e as condições, são negociados. Neste momento, já há vários candidatos, ou pelo menos interessados na compra, entre os quais se encontram todos os grandes bancos do nosso país. A Caixa Geral de Depósitos, o Santander, o BPI e o Millennium BCP. Ora, sendo o novo banco o quarto maior, a sua aquisição por parte de qualquer um deles pode mudar por completo o panorama da banca nacional e essencialmente dar a possibilidade aos espanhóis de assumirem o controle, havendo apenas um desfecho possível à vista em que tal não acontece. Dos 4 fortes potenciais candidatos à compra, 2 são espanhóis. Para percebermos melhor o impacto e o verdadeiro resultado que cada aquisição teria no seu conjunto, fomos ver os resultados de 2023. Se o BPI do CaixaBank fosse o comprador, mais do que duplicaria os seus resultados no país, passando a concorrer com a Caixa Geral de Depósitos pelo primeiro lugar do pódio. Sendo esse o cenário, o Santander e o BCP ficariam atrás, mas por muito pouco, e a concorrência seria renhida, de modo que todos os bancos, à partida, trabalhariam arduamente no desenvolvimento de vantagens competitivas por forma a se destacarem. Na eventualidade de uma aquisição por parte do Santander, a história seria outra completamente diferente, porque esta absorção do novo banco era mais do que o suficiente para lançar o gigante para o topo, acabando de vez com a liderança do Banco do Estado. Em qualquer uma destas duas situações, o domínio dos espanhóis sobre o sistema financeiro nacional tornar-se-ia indiscutível. Por outro lado, fosse o investidor o Millennium BCP, o negócio criaria também um banco de tamanho significativo capaz de ultrapassar a Caixa Geral de Depósitos. Este seria um dos desfechos com o futuro mais imprevisível porque, apesar da nacionalidade predominante dos acionistas ser a portuguesa, representando 26,2% do capital à data de 31 de dezembro de 2023, os 2 composições mais relevantes, o Grupo Fosun e o Grupo Sonangol, que controlam hoje em conjunto quase 40% do BCP, não são nacionais, mas sim de origem chinesa
e angolana. Caso a Caixa Geral de Depósitos decidisse que não queria ficar para trás nesta corrida, que na maioria dos casos resultaria na perda do seu lugar de destaque enquanto maior banco do mercado, e decidisse avançar com a compra do novo banco, o resultado acabaria por ser um colosso financeiro com a possibilidade única de travar a fundo o crescimento do domínio espanhol sobre o sistema financeiro nacional. Para além disto, também a consolidação se intensificaria, com cerca de 40% dos depósitos e dos créditos dos portugueses concentrados numa única entidade financeira, segundo dados apresentados pelo jornal Eco, na notícia com o título "E se a Caixa comprar o novo banco?". A bem da verdade, e no final de contas, a consolidação do setor através da compra do novo banco por qualquer um destes seus concorrentes poderia sim resultar numa maior estabilidade e resiliência na criação de economias de escala que permitiriam oferecer mais e melhores serviços aos portugueses, mas de um ponto de vista menos positivo, pode também resultar num mercado menos concorrencial, onde há maior poder para a prática de preços menos competitivos, oferecendo aos clientes um leque menos abrangente de alternativas. Nenhuma das opções é garantida e ainda vamos ter de esperar alguns meses para ter mais informação sobre a eventual IPO ou venda privada. Até lá, se quiserem ficar a conhecer melhor os negócios dos bancos de que falámos hoje e descobrir como é que ganharam tanto dinheiro em 2023, um ano absolutamente recorde, recomendo que vejam de seguida este vídeo a aparecer agora no ecrã. O vosso clique no botão do gosto é sempre muito apreciado e ajuda imenso. Desejo-vos tudo bom, um abraço e até à próxima.